Olá pessoal, Del Martins aqui. Hoje eu vim aqui para falar de um assunto que é produtividade na manutenção, tá? Então existem várias pessoas que têm diversas dúvidas de onde usar, para que serve. Então vamos lá, produtividade na manutenção. Como que eu meço isso aqui, gente? Então vamos lá, eu vou tentar abordar isso em tópicos aqui. A primeira coisa é fator de produtividade. Pensem assim, esse fator é o percentual de tempo que o manutentor ele está exercendo a função dele, ele está efetivamente com a mão na massa. Tá? Então, pensa assim, você vai trocar o pneu do seu carro, certo? Então, a troca do pneu ele envolve uma série de atividades, certo? O macaco quando você sobe o carro, a chave quando você solta o parafuso, o ato de retirar o pneu, colocar o novo, apertar o pneu, descer o macaco, são os tempos ativos, vamos dizer assim. É o tempo que efetivamente você está executando a troca, certo? Agora, nessas atividades você tem uma série de outras que você acaba não computando o tempo. O tempo em que você se desloca para buscar o step, o tempo em que você vai tirar uma dúvida porque você não sabe se gira para a direita ou à esquerda, então você tem dúvidas sobre algumas coisas, você vai tirar dúvida com alguém. Então, são tempos não ativos, vamos dizer assim, tá? Então, o fator de produtividade, como eu disse, é o percentual do tempo que efetivamente o manutentor está com a mão na massa, tá? Então, segundo estudos, existem números em diversos artigos e livros aí, mas está em torno aí de 20 a 30%, tá? Então, ou seja, é um número muito baixo. Existem alguns percentuais dentro disso aqui que fazem parte, tá? Então, quando o seu planejamento pode dizer que é perfeito, então você não tem esse tempo em que o manutentor ele tem dúvida, ele vai buscar uma informação, ele vai buscar uma ferramenta. Por quê? Porque você já planejou tudo isso, ele tem tudo à mão. Então, quando o seu planejamento é perfeito, o seu fator de produtividade sobe, tá? Enfim, a dúvida é assim, para que serve isso e onde eu uso, tá? Então, algumas pessoas já me perguntaram se devem considerar isso, por exemplo, no cálculo do backlog. Gente, vamos lá. Eu vou ser bem claro. Na prática, como que funciona na prática isso? Pô, você tá lá na sua sala, lá no PCM, você tem uma série de variáveis para que você controle. Você tem custo, backlog, tipos de manutenção, indicadores, você tem uma série de variáveis, tá? Então, quanto mais prático a gente for, melhor, gente. Exemplo. Vamos lá. Eu tenho um serviço a ser programado, certo? Então eu preciso, sei lá, eu preciso instalar uma prateleira aqui, certo? Então eu vou instalar uma prateleira. Então todo tipo de serviço que chega para o PCM, nós temos que estimar tempo e homem. O conjunto dessas duas coisas vai me dar o que nós chamamos de HH. Existem vários vídeos meus aí falando sobre backlog, tá, gente? Então entrem lá no canal que tem vários vídeos aí falando sobre isso. Então, eu voltando aqui, entrou esse tipo de serviço. Então, isso aqui vai virar um S. Independente se essa OS ela está pendente, se ela vai ser executada, se ela não foi, se eu estou aguardando material, é um serviço a ser feito. Acabou. Eu não tenho que dividir isso em vários itens, ok? Então eu preciso instalar aqui. Pense aí você tem uma prateleira, você tem que fazer 2 furos com uma buchinha lá de 6 milímetros, instalar e em seguida você tem que varrer o chão, limpar a área. Simples assim, tá? Então, há quem diga que isso aqui dure 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Vai depender de quem enxerga o tamanho disso aqui. Então, vamos dizer assim que os tempos ativos, eu vou furar, pôr a buchinha, segurar a prateleira, parafusar e limpar, os tempos ativos me dure 15 minutos. Então eu gasto 15 minutos para fazer isso, tá? Se você tem o fator de produtividade da sua equipe, dos seus homens, e se você já sabe que o seu fator de produtividade é, por exemplo,
30%, aonde estão os outros 70% aqui? Naqueles tempos que nós já falamos. É o tempo que o manutentor ele vai atrás de uma ferramenta, é o tempo que o manutentor ele vai atrás de um procedimento, porque às vezes ele tem dúvida, é o tempo que faltou uma peça, então ele vai aguardar. Então estão aí nesses 70%, ok? Então na prática, como que eu fiz isso na vida? Eu sei que para instalar a prateleira dura 15 minutos. Se o meu planejamento é perfeito, eu vou programar 15 minutos um homem, certo? Se o planejamento é perfeito. Mas se eu sei que o fator de produtividade da minha equipe, dos meus homens, é em torno de 30%, para que eu conclua esse tipo de serviço, eu vou planejar quanto? Eu não preciso ficar colocando isso aqui, 15 minutos vezes o fator de produtividade, nada disso, gente. Não precisa criar uma equação gigante. Então, se eu sei que eu gasto esse tempo ativo e o fator é esse, eu vou planejar, então, 45 minutos um homem. Pronto. Certo? Porque eu sei que ele vai gastar os 15 minutos e ele tem todo um outro tempo, o que nós chamamos de uma gordura aqui, para que ele vá atrás de uma ferramenta, para que ele consiga conciliar todos os outros tempos aí. Dessa forma, você consegue, teoricamente, né, você já embutiu o fator de produtividade aqui e não tem que criar uma equação gigantesca para calcular seu backlog ou coisas assim. Tá joia? Então, tirando a dúvida, considera o fator de produtividade sim ou não? Considera, mas eu não preciso escrever isso. Ou eu conheço a minha equipe e faço isso já de cabeça, né? Eu coloco o que nós chamamos de gordura a mais, ou se não, eu uso o tempo ativo, aí sim eu preciso embutir o meu fator de produtividade lá na minha equação de cálculo de backlog. Tá joia? Então essa foi a dica de hoje, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.